Fernando Augusto Fernandes, alegria estar contigo aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse café fórum. Tamo junto. Todo mundo ali no cafezinho. Ela no cafezão. O meu não é tão grande, não. Fernando, quero muito te ouvir sobre dois temas, pelo menos, né? O primeiro é a sabatina e a votação do Zanin. Não sei se nem tanto, talvez, pela votação, por ter sido aprovado e tudo, mas pelo processo, né? Parece que ontem foi a humilhação do Moro e da Lava Jato. Foi um dia histórico no Senado ontem. Queria a tua avaliação sobre tudo que aconteceu ontem. Eu acho que é o seguinte, a política, ela se faz também por questões simbólicas. O simbolismo e a emoção, ela faz parte, vamos dizer, de significados políticos. A indicação do Zanin, do meu colega advogado, Cristiano Zanin, a qual eu mandei uma mensagem para ele parabenizando e dizendo, olha, ficaremos contando os dias que você volta à advocacia, porque melhor do que ser ministro é ser ex-ministro. Mas o seguinte, a nomeação do Zanin, um advogado para a Suprema Corte, e um advogado que participou desse processo do Lula, ele, inclusive ontem eu notei uma fala muito interessante, humilde em relação dele, dizendo que ele foi um dos advogados, um dos impetrantes do HC do Lula, o que demonstra humildade, mas também demonstra o reconhecimento de uma participação coletiva de juristas na defesa do Lula, né? Eu estava naquele processo, inclusive, pelo Paulo Camoto, do Instituto Lula. Então, é também uma questão simbólica, não só em relação à advocacia, mas em relação à rejeição da estrutura da Lava Jato como ela se apresentou. Então, o Lula dá um recado da sua posição, um recado importante da necessidade de ultrapassar essa fase lavajatista. E esse significado todo é visto por todos pelo comportamento, pelo ridículo comportamento do Sérgio Moro durante essa sabatina. Primeiro, o quão desagradável ele estava, né? Mas como ele conseguiu um camarote para assistir à sua própria desgraça, porque todo o seu desejo de ser ministro da Suprema Corte fez com que ele, um juiz que tem a pior pecha que um juiz pode ter em toda a sua carreira, que é ser julgado parcial, e ainda mais pela mais alta corte do país, que é uma mancha, uma nódoa que jamais sairá. Fernando, acho que essa é uma questão que para nós leigos talvez não seja tão claro, né? O tamanho do que você falou, da nódoa, daquilo que destrói a biografia de qualquer juiz que é condenado por ser considerado suspeito, né? Parece que para vocês isso é um negócio sagrado, né? Eu diria que é o inverso da linda música do nosso do marido da Carol Prônia, para dizer assim, o Chico Buarque, né? Aquele menino, marido da Carol, aquela jurista, entendeu? Chico Buarque, que diz: quero seguir o teu corpo como tatuagem para seguir viagem. O Moro tem tatuado no meio da sua testa um carimbo de ter sido traidor e infiel à magistratura brasileira. A questão de ser julgado... Veja, um juiz se declarar suspeito em um determinado processo não é nódoa nenhuma, porque ele está se afastando de algo que ele entende que a sua possibilidade de julgamento
na busca por ser justo, está afetada. Uhum. Mas quando o juiz não faz, e ele é declarado suspeito, ainda mais num caso como esse, em que ele julgou o caso, porque ele não chegou nem... Imagina se ser declarado suspeito antes de uma sentença, é algo grave. Agora, você ser declarado suspeito e anulado um processo do qual você condenou um sujeito, mandou ele para a cadeia, e neste caso que acabaram de dizer, considerado o caso mais importante dos últimos tempos da história moderna do país, eu, quando falo isso, me sinto lisonjeado, inclusive por ter participado desse momento histórico. Né? Participação pequena, mas em um caso grande, é uma nódoa que não se tira. Então é o seguinte, ele conseguiu um camarote para assistir a sua própria desgraça, porque a nomeação do Zanin significa que o seu plano de prender o Lula, de eleger o Bolsonaro, de tornar ministro do Bolsonaro, não deu certo. Né? E, ao mesmo tempo, simbolicamente, nós estamos vendo o sepultamento da Lava Jato, do ponto de vista simbólico. Não estou dizendo que nós não tenhamos lavajatistas ainda no judiciário brasileiro, temos, na Suprema Corte temos, no STJ temos, né? Que a Lava Jato não tenha deixado permanências históricas de longa duração, a qual nós precisamos nos livrar, é verdade, mas o fato é que nós estamos vivendo um importante momento na qual a Lava Jato como unanimidade não existe mais. E que grande parte da Suprema Corte, grande parte do Supremo Tribunal de Justiça e do Judiciário compreendeu que a estrutura da Lava Jato deve ser ultrapassada. Então, isto é fundamental. Quando nós falamos de redemocratização, tem 2 pontos que nós sempre lembramos. Que nós não conseguimos fazer o julgamento dos militares torturadores e fazer um 1985 como filme, né, com o julgamento dos militares, e que o nosso Poder Judiciário e o Ministério Público ficaram a par da redemocratização. Então, de alguma maneira, eu disse ontem, interessante o seguinte, nós passamos por uma terrível crise humanitária que foi a Covid-19. E a vacina nos salvou. Nós passamos pela beira do abismo e pela tentativa de golpe do dia 8. Inclusive porque baixamos a guarda logo depois da eleição, com a alegria maravilhosa da posse. E isso tornou possível o dia 8. Mas a nossa sobrevivência da tentativa de golpe do dia 8 nos tornou mais fortes. De alguma maneira, nós obtivemos uma série de anticorpos e de coesão social que não tínhamos antes. E isto fortaleceu não só o governo, mas fortaleceu a nós na luta pela democracia. Isso é fundamental. E nessa luta pela democracia, a questão do lavajatismo e da compreensão do que significa o lawfare, mas eu prefiro chamar sempre de guerra híbrida, da qual foi uma parte da guerra contra a democracia, o lavajatismo, nós passamos a compreender isso, parte do judiciário também. Então, a posse do Zanin é um simbolismo da opção do Lula em relação a um recado público de que esta fase da história deve ser ultrapassada. Perfeito. Aqui tem um comentário. Márcia Simon, os 2 fatos mais importantes de ontem, a aprovação de Zanin e a desmoralização total do Sérgio Moro. Acho que dá para dizer que, do ponto de vista simbólico, que você falou, né, ainda está cheio de lavajatista aí no judiciário.
mas do ponto de vista simbólico, ontem talvez tenha marcado o enterro sem glórias da Lava Jato, né, Fernando? Enterramos, e nós enterramos, como a Lava Jato não morreu de forma definitiva, nós enterramos um cadáver vivo, do qual ainda irá sofrer dentro do caixão, que é o Moro, durante muito tempo. Ou seja, o Moro tem sobrevida? Tem, mas ele está definhando. Esse é o fato. O lavajatismo está definhando, né? Nós não podemos, com isso, cantar vitórias, mas o que o dia de ontem foi extremamente simbólico em relação a isso foi, e que o Zanin representa hoje, né, na sua ascensão à Suprema Corte, um anti-Lava-Jato na Suprema Corte, advindo do Lula, porque nós tivemos aí o Gilmar Mendes, que no início apoiou a Lava Jato, né, e que depois percebeu o que aconteceu, né? Agora, para substituir o Lewandowski, que foi um anti-lavajatista desde o início, eu acho que o Zanin foi muito bem escolhido. Para nós, no jornalismo, algo que é tão desonroso quanto um juiz suspeito é o jornalista que inventa a notícia ou que faz plágio, né? Que copia de outros, rouba a autoria de outros. Por sinal, plágio é um tema também na própria Lava Jato, com a juíza Gabriela Hart, ex-parceira de Moro da Lava Jato, ela que foi afastada de forma humilhante agora, como juíza substituta da Lava Jato, queria ir para Santa Catarina, o TRF4 não permitiu, ela está indo, vai ficar lá no Paraná, numa vara recursal. A informação que eu tenho de bastidor é que foi uma exigência do corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, que o TRF4 afastasse a Gabriela Hart. Tudo isso acontecendo no mesmo momento, é esse enterro simbólico, né, do lavajatismo. Rebeca, vamos embora, chega mais. Gostaria de perguntar, Fernando, né, hoje é um dia importante para a gente. O que você espera desse julgamento do Bolsonaro hoje? Como que você avalia esses preparativos, né, que seguem para daqui a pouco? Bom, primeiro, dizer que eu sempre tenho que fazer uma ressalva de respeito ao Tribunal Superior Eleitoral e à Corte, aos seus ministros, de forma que nós não estamos aqui antecipando votos, dizendo como os ministros vão julgar, mas falando de expectativas e análises. Porque, certamente, os ministros só proferem voto depois das sustentações orais, da defesa, da acusação e etc. E há uma formalidade para isso, de forma que todo e qualquer ministro pode votar em qualquer sentido. Mas nós podemos falar de expectativas. A expectativa é evidente que nós estamos diante de um julgamento que há 99,9% de chances do Bolsonaro ser julgado inelegível. Essa questão é tão séria e tão forte que o próprio Bolsonaro já se dá como causa perdida. Isso, a gente estava falando do ponto de vista simbólico, isso do ponto de vista simbólico é muita coisa. Inclusive fortalece a sua condenação. Né? Os bolsonaristas já começaram a velar o corpo do Bolsonaro politicamente quando começaram já a buscar alternativas antes da sua condenação. Falar da sua mulher, ou falar do governador de São Paulo, quer dizer, já se dá como fato consumado. As provas contra o Bolsonaro são muito grandes. E, na verdade, o Bolsonaro abusou de forma completa do poder. E o fez porque ele, de fato, apostou tudo de que, ganhando a eleição, ele continuaria com uma rede de proteção
e imunidade, forma arbitrária, e eu imagino, há um conceito muito interessante trabalhado pelo professor Gisálio Cerqueira Filho, 3 conceitos, do ponto de vista imaginário, que é o passado-futuro, o futuro-passado e o presente-futuro. Explico-me. O passado-futuro era o futuro que nós olhávamos, que deveríamos ou tínhamos a expectativa de ter no passado. Ou seja, antes do golpe de 64, nós tínhamos uma perspectiva de país que se modificou com o golpe. Então, houve uma mudança no futuro passado, no futuro que se via do passado. Né? O futuro presente é o futuro que você vê de hoje. Né? Nós estamos vivendo isso em todo esse momento da história. A questão do julgamento do Bolsonaro, o Bolsonaro entendia que o futuro que ele planejava o tornaria imune. E se ele, de alguma maneira, fosse eleito, imaginem todos vocês que nos escutam, qual seria o futuro que nós olharíamos hoje. Nós teríamos um futuro que daqui a 4 anos seria quase impossível de tirar o Bolsonaro pelo tamanho da corrosão que ele ia causar nas instituições. 4 anos já geraram o dia 8 de janeiro, já geraram a tentativa de golpe. 8 anos e nós iríamos estar, provavelmente, realmente numa situação, numa ditadura. Uhum. Então, o que acontece? O Bolsonaro trabalhava, o futuro passado mental do Bolsonaro era um futuro que ele achava que poderia fazer tudo e que ficaria imune. Só como essa expectativa não se resolveu, assim como o Moro ontem viu a sua expectativa do futuro passado que ele tinha de ser ministro da Suprema Corte ruir, né? O que acontece? Ele está enfrentando um processo no qual é decorrência do abuso absoluto que ele cometeu. Então, a sua condenação é quase absolutamente certa. Um aspecto interessante, né, Fernando? Ontem nós tivemos a reafirmação da sentença de que teve um juiz suspeito, né? O discurso do Contarato no Senado, nesse sentido, foi exemplar, né? O país ontem viu o Senado reafirmar a declaração de que Moro era um juiz suspeito. Hoje nós vamos iniciar um julgamento que deve declarar Bolsonaro um presidente suspeito, né? Um presidente suspeito, tal qual Moro. E é interessante que o Lula ontem, Fernando, acho interessante que o Lula tem uma noção sobre as questões das relações do interior da sociedade, muito interessante. Ele elogiou a Meloni, a Giorgia Meloni, que é uma fascista, é uma mulher de extrema-direita. Ele falou, olha, o povo italiano escolheu ela é representante do povo italiano, ela é o governo italiano. Então, se não... Acho que travou. Voltou. E olha, eu acompanhei as conversas com o Lula. Ele nunca foi muito a favor de impeachment do Bolsonaro. Ele falou: o Bolsonaro foi eleito, tem que levar o mandato até o fim. Depois a coisa passou do limite, né? Ele passou a concordar com a possibilidade de impeachment. Mas o Lula ele acha o seguinte: o povo escolheu o Bolsonaro, ele tem que governar, tem que fazer o governo dele, contanto que seja dentro das regras da democracia, que é o que ele falou ontem em relação a Giorgia Meloni, que é uma mulher de extrema-direita, né? O Lula tem uma noção muito interessante, né, sobre a relação. Porque nós aqui, os mortais comuns, estou falando de você, estou falando de nós jornalistas, o pessoal do chat, tem que dar impeachment, tem que caçar, tem que tirar. A gente, assim, a gente saca essa possibilidade muito facilmente. Com o Lula não é assim, né? O Lula tem uma dimensão... Ele foi, inclusive, muito respeitoso em relação ao Bolsonaro no início do mandato, né? Foi muito respeitoso, né, Fernando? Nós
precisamos preservar o amadurecimento das instituições brasileiras e aprender com as fissuras geradas no sistema democrático. O impeachment da Dilma foi uma fissura, foi um golpe parlamentar realizado durante o nosso regime democrático. Foi uma fissura. Portanto, evidente que quando nós olhamos os presidentes, né, para frente, que não estejam na nossa linha ideológica, nós precisamos lembrar de amadurecer o nosso sistema democrático, diferente de quando houver razão para impeachment, não estamos dizendo isso. Da mesma maneira, outro dia, eu fiz uma advertência de que nós não podemos seguir a lógica da Lava Jato em relação aos políticos que são de outra linha ideológica. Ou seja, nós não podemos aplicar na necessidade de condená-los pelo Judiciário, pela Suprema Corte, etc., e torcer por isso, porque senão nós colocamos água no moinho lavajatista, mesmo que seja fora da Lava Jato, pela lógica lavajatista. Nós temos que resolver a política na política e precisamos que o Poder Judiciário e o Ministério Público funcione de maneira isenta, de maneira correta, que proceda processos contra atos criminosos, mas precisamos preservar o mundo político para que a lógica da política se resolva no mundo político e que nós ganhemos a mudança do país nas novas eleições legislativas. Uhum. Nós teremos eleição daqui a 4 anos, novamente. Ou seja, nós precisamos nos exorcizar dessas lógicas. E devo fazer uma lembrança aqui. Uma lembrança de um texto muito importante de uma jurista, e foi juíza, chamada Maria Lúcia Caram, que escreveu um texto chamado A Esquerda Punitiva, na qual ela, lá atrás, dizia que a raiz da esquerda stalinista faz com que nós apliquemos demais na lógica de um Estado penal. Vamos lembrar que grande parte da legislação que levou o Lula injustamente para a cadeia foi aprovada durante os governos do PT. A lei da organização criminosa, a lei de lavagem de dinheiro, a própria delação premiada, a questão do agente filtrado, ou seja, nós precisamos rever esses conceitos para que nos livremos, inclusive, de uma máquina que prende pobre, negro nesse país e que faz o nosso país o terceiro país que mais prende do mundo. Uhum. Enquanto isso, 60 mil mulheres são estupradas por ano. Quase a gente não tem prisão por estupro. Nós temos 200 mil assassinatos por ano. Quase são 8% dos casos são desvendados. Ou seja, nós, além de olharmos para o lado de fora e entendermos, né, o que tem que ser mudado lá de fora, estou falando da direita, pelo país, nós precisamos olhar o raciocínio da esquerda para nos livrarmos do que cometemos de errado e as fissuras da democracia. Eu acho que eu já falei demais. Eu falo sempre para você que eu vou falar pouco e ficar pouco. E acabo... Hein? Esticando. Tem só uma última questão técnica, vamos dizer assim, né, Rebeca? Para você nos esclarecer sobre o andamento do julgamento no TSE. Quer colocar aí, Rebeca? Quero sim. Do Fernando Mergulhão, Fernando, ele pergunta o seguinte, eu já vou colocar aqui o comentário dele. Isso, ele diz, mesmo que algum peça à vista, os outros eles podem antecipar o voto? Pode. Como é que funciona? Vamos lá. Como é que funciona? Primeiro, é um raro tribunal que começa a sessão de manhã cedo, né? Pois é. Eu já
participei de julgamentos nessa corte, alguns julgamentos, e é muito diferente, porque a maioria dos tribunais começa o julgamento à tarde, e esse começa de manhã cedo, por causa de uma cultura que a maioria dos ministros são de outros tribunais, né? Então, o horário é alternativo, vamos dizer assim. Como é que funciona o julgamento? Depois... Começa daqui a pouco, 9 horas, né? O julgamento. Exato. Como é que funciona? Depois do relatório do ministro relator, que é um breve relatório, da sustentação oral dos dois advogados, né? E da sustentação oral do Ministério Público, começam as votações. Primeiro a votar sempre é o relator, nesse caso, Benedito Gonçalves. Há uma sequência de votação que está aí colocada, é a sequência exatamente que está aí. Eu coloquei na ordem da sequência de votação aqui, exatamente. Exato. A sequência de votação está acima. Pode qualquer um pedir vista. O julgamento só acaba quando todos votarem. Mas pode sim qualquer dos ministros, um pedindo vista, dizer eu quero antecipar meu voto. Isso também é comum. Lógico que, teoricamente, a conclusão só ocorre quando termina o julgamento, quando o último vota e profere-se o resultado. Então, mesmo quem antecipa voto, teoricamente, pode mudar de voto depois de escutar aquele que pede vista. Mas isso do ponto de vista teórico, porque por exemplo, no caso do julgamento do habeas corpus de suspeição do Moro, houve o pedido de vista do Cássio, depois do voto do Gilmar Mendes. Já havia voto, neste caso, do Fachin negando habeas corpus, da Carmen Lúcia negando habeas corpus. Quando o Gilmar Mendes traz seu pedido de vista, e o Gilmar, então, vota concedendo habeas corpus, ficou 2-1. O Cássio pede vista. Naquele momento, o Lewandowski diz, ok, você está pedindo vista, mas eu quero antecipar o meu voto. Eu estou votando pela concessão da ordem. Então, quando o Cássio saia com a vista, o julgamento estava 2-2. Uhum. Isso, simbolicamente, era importante para ele. Houve até uma expectativa de que o Cássio votasse favoravelmente à concessão do habeas corpus, tendo em vista que, inclusive, o Moro saiu queimado do governo Bolsonaro. Uhum. Mas quando o Cássio volta, isso tudo está no livro A Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, entendeu? Encomende, estou brincando, nossa autoria de um grande jurista, Fernando Augusto Fernandes. Exatamente. Bom, então, quando o Cássio traz o habeas corpus, ele vota contra a concessão da ordem. E aí você imagine, nós tínhamos chegado a um placar de 3-2 para negar o habeas corpus, ou seja, para não declarar o Moro suspeito. Uhum. E o que acontece de repente? A Carmen Lúcia diz, 1 minuto, eu vou rever meu voto. Eu tinha votado contra a concessão do habeas corpus, dizendo que Moro, que não é que o Moro não era suspeito, que não seria possível naquele habeas corpus fazer essa análise. Mas cheguei à conclusão de que os votos do ministro Gilmar e do Lewandowski estão com razão. Portanto, eu voto pela concessão do habeas corpus. Então, ficou 3-2. Então, isso é para mostrar um caso concreto que está absolutamente ligado a esse assunto, como funciona. Você pode antecipar o voto, certo? Agora, depois, você pode mudar o voto a qualquer momento antes de terminar o julgamento. Entendi. Ou seja, teremos grandes emoções, né, Rebeca? Essa semana e a próxima semana. Legal. Agora, o próprio Bolsonaro já está jogando a toalha, né? Ontem ele deu aquela entrevista lá desastrosa para ele, né?
quase unanimidade que eu vou perder. Ele sabe que perdeu, né? Está contando com 2 votos, o do Cássio Nunes e o do ministro Raul Araújo, que foi indicado por ele, tem se alinhado em geral com as posições. Acho que ele tem o risco de, talvez, perder por unanimidade. Pois é, também estou achando. Entendeu? O Cássio Nunes parece que começou a se mexer, né, Fernando, nas últimas votações? Não, o que acontece é o seguinte: primeiro, nós estamos falando de expectativa de poder. Quanto a ele, isso está funcionando de maneira contrária. A expectativa dele é de ficar fora do poder, de derreter. E isso faz, naturalmente, que esses poderes se alinhem a novas expectativas de poder. Perfeito. Portanto, me parece e você ainda tem fatos novos. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi muito grave, porque atacou diretamente a Suprema Corte brasileira, quebrou o Poder Judiciário. Então, por exemplo, o Cássio, há uma grande possibilidade do Cássio não trabalhar para salvar o Bolsonaro. Ele é membro da Suprema Corte brasileira. Hoje, ele não é bolsonarista, ele foi nomeado pelo Bolsonaro. No passado foi, mas ele não será de esquerda ou ligado à esquerda nunca, mas o fato é o seguinte: há uma tendência do Cássio se deslocar para uma tentativa de descolamento do Bolsonaro. E talvez nada melhor, simbolicamente, do que isso, do que votar pela condenação dele. Ainda mais no julgamento em que o resultado, aparentemente, já está se dando. Ou seja, se chega a um momento do julgamento que você já tem voto suficiente para a condenação, ele pensa: para que eu vou me expor sob uma condenação tão certa e segura para me colocarem sob o ponto de vista de que eu não sou independente? Eu não estou dizendo como ele vai agir, estou fazendo uma análise de perspectiva. Né? A possibilidade do Bolsonaro ser condenado por unanimidade. Bom, neste caso, eu diria, eu seria suspeito para votar. Tá? Bom, querido Mauro, Rebeca, se tiver mais alguma pergunta, eu respondo, senão eu vou me... Vamos em frente, vamos seguir em frente. Não, eu quero só fazer uma afirmação. Fernando, se a situação do país muda, já quero te dizer o seguinte: desde logo, se eu tiver condições, recursos, claro, está contratado como meu advogado. Sim. Você eu defenderia pro bono, mas a pergunta é: para quê? Se vira a situação do país, rapaz. Legal, Fernando, obrigado, viu? Muito bom estar contigo aqui. Fernando, só um detalhe interessante que eu vi aqui. O Zanin pode votar hoje, eu não sei o que está se fazendo. Qual é a pergunta? Se o Zanin pode votar hoje. Não, ele nem tomou posse, né? Não tomou posse e não é do TSE. O Zanin vai tomar posse no Supremo. Mas uma coisa, só um detalhe: eu escrevi um texto no Conjur dizendo, já antecipando lá, porque a pergunta do Moro foi: olha, você vai se julgar suspeito para os processos do Lula? Olha, você vai se julgar suspeito sobre os processos conexos da Lava Jato? Eu escrevi um texto no Conjur que foi uma espetada, uma pseudo-ameaça ao Moro e ao Dallagnol, dizendo o seguinte: olha, o Zanin, ele não pode votar nos casos que ele foi advogado. Nos casos que ele foi advogado. Mas ele poderá julgar o Lula, se um dia for chamado a julgar, e ele poderá julgar o Moro e o Dallagnol. Tá? Não tem impedimento. Ele ontem deixou claro isso, né? Não de maneira patente, mas deixou indicado que é isso aí mesmo, né? Então, seria irônico um destino desse, né? E acredito que o Zanin será imparcial no voto. Veja, a questão de parcialidade ou imparcialidade não quer dizer do juiz gostar ou não gostar do réu. O juiz pode não gostar de uma pessoa.
Está do juiz saber o seguinte: mesmo que eu não goste ou goste dessa pessoa, se eu terei condição de, além disso, ser imparcial. Porque você pode absolver alguém que você não gosta ou condenar alguém que você gosta. É saber se você tem independência para isso ou não. Grande abraço para todos, bom dia. Nos falamos e hoje começa a fritura de Bolsonaro. E você sai para suas férias, né? Eu não tiro férias, advogado não tira férias. É verdade. Eu vou me deslocar fisicamente. Vou estar fora do escritório, vou tirar alguns momentos, sim, mas eu estarei, vamos dizer, de plantão judiciário. Perfeito. Passaremos 2 semanas a seco sem o cafezinho de Fernando Fernandes. Daqui a 3 semanas, então, temos mas você de volta. Eu prometi que estou de plantão, ou seja, havendo fatos novos, relevantes, eu estarei à disposição para entrar aqui. Então, ó, desde já fica assim. Saindo a condenação de Bolsonaro na quinta que vem, se der, aí na sexta que vem, não na quinta, você vem para comentar. Aí quero te ouvir. Vamos ver. Posso tomar champanhe no ar ou não? Abraço, tchau. Abração, obrigado.